Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui nesse momento de mesa, muito bom, com um grande amigo aí, nosso irmão em Cristo, Alexandre Carmo, este homem aí que tem mostrado aí para este mundo aí o que é estar em Cristo e crescer no mundo profissional, no mundo das grandes mídias aí do mercado aí, a concorrência, né? Não é fácil. Esse grande homem aí que Deus nos uniu depois de muitos anos. Esses anos aí vai ficar pesado nós falarmos, né? Não pode falar muito não, senão a gente entrega a idade, né, pastor? Entrega a idade. Mas esse grande irmão aí, nosso irmão aí em Cristo, da nossa igreja amada, Igreja Adventista, ele não está morando no Brasil agora, está aqui de passagem, é um bauruense, veio visitar a sua terra, está aqui conosco hoje, nos presenteando com um pouquinho da sua história, da nossa história. E nós vamos ter um trabalho lindo aí que nós vamos startar quarta-feira que vem, dia 27. E nós vamos convidar você para você estar conosco. Vai ser algo sobrenatural. E nós vamos falar um pouquinho do mercado profissional, do cristão sendo relevante, né? Nós, como cristãos, sendo relevante no mercado profissional que temos aí hoje em dia, nessa grande crescimento da mídia. A mídia tem crescido muito rápido, a área digital tem crescido muito rápido. E nós precisamos estar alinhados nela. Então, está conosco aqui, Alexandre. É uma honra, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, pastor Delton. É um prazer estar aqui. E reencontrá-lo depois de tanto tempo, né? A gente não pode falar muito aqui de data, como a gente disse, porque senão a gente vai entregar a nossa idade. Mas esse menininho aqui, eu já conheço ele há quase 30 anos, hein, pastor? É mais ou menos isso aí, gente. Eu era bebê quando ele conheceu, mas tudo bem. Era bebê. Olha só. E para mim é uma satisfação muito grande, né? Saber que a comunidade Restaurar, a Igreja Restaurar, tem sido de um projeto extremamente relevante em Bauru, né? A gente acompanha de longe as notícias da Restaurar, o trabalho do pastor Delta, toda a tua equipe. E ontem eu fui assim, eu saí daqui em êxtase, assim, por conhecer todo o projeto social, projeto de engajamento com a sociedade que a Igreja Restaurar tem. Então, a Igreja Restaurar, ela tem uma diferenciação muito grande. Nossa. E uma relevância muito grande, não só aqui em Bauru, como também fora de Bauru, e de pregar o evangelho a todas as nações, amém, né? Que eu sei que a Restaurar já está explorando outros continentes. Já estamos fora. Mas... Já convidei ele para lá, para dar uma visitinha lá em Buenos Aires, para a gente falar um pouquinho de espanhol. Falar um pouquinho contigo, com os irmãos. Com os irmãos, e levar sempre a mensagem. Eu acho que enquanto a gente... Eu penso que o cristão, ele precisa... antes de tudo, carregar a mensagem de Cristo em todos os lugares. Ele não tem que ser cristão na igreja, no trabalho ele guardar, né, do bolso e falar, não, aqui eu não sou cristão, aqui eu sou profissional. Não, a gente tem que conectar todas as esferas da nossa vida. Nós temos que ser em todas as áreas da nossa vida. Como todas as áreas, mesmo, totalmente. É isso que a gente vai tentar trazer um pouco para essa... E, na verdade, essa superação sua, né? Um menino nascido aqui na cidade de Bauru, de uma periferia, sim, e hoje é um CEO de uma, mega empresa, né? Me permitir contar um pouco da história, até aqui eu vou ter que entrar dentro da nossa intimidade, porque foi onde eu conheci o pastor Delto. Bom, o pastor Delto eu conheci no meu primeiro emprego. E quando eu fui puxar o novelo ali, lá da mente dele, eu sei que ele tem um HD aí poderoso. A cabeça é grande, Até porque sempre trabalhou com tecnologia, foi assim que eu o conheci. Sim, sim. Meu primeiro emprego de office boy, que foi em Bauru, numa empresa que o pastor Delton, ele prestava serviço de tecnologia, né, pastor? Sim. Ele que implementava ali os sistemas, a rede, os computadores e tal. E eu era um simples office boy. Eu passava em frente da sala, via lá o pastor Delton conectando os cabos e tal. E eu olhava e falava assim, poxa vida, um dia eu vou chegar lá. Legal. Pra mim foi um presente, na verdade, saber que lá atrás, né, Deus já tinha um propósito. Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Concordo. E mesmo ainda menino, né, sim, com o projeto, pude servir de exemplo para que você subisse. E, na verdade, a gente fala sempre, né, que o professor, quando passa algo para o aluno supera o mestre, né? Ele superou aquilo, que o cara tá voando lá em cima, é outro padrão. Não, o que é isso? O que aconteceu é que Bauru sempre foi a minha referência, né? Sempre foi aqui, meus pais vivem aqui até hoje, boa parte da minha família vive aqui. Então, Bauru, para nós, sempre quando a gente vem a Bauru de férias, nós estamos de férias há 2 semanas, semana
Logo depois, no comecinho de agosto, a gente está retornando para Buenos Aires, nós já manter as nossas agendas e compromissos. Você está morando em Buenos Aires hoje, Atualmente né? estou morando em Buenos Aires, mas a gente já rodou aí por muitos Sim, cantos, né? Se eu Europa, começar a contar né? aqui onde já morou, eu vou Você ficar... tem base aqui, base na Argentina e na Isso, Europa, né? base na Argentina, Portugal, aqui a base Portugal é a Latam. nossa terrinha, né? Que nós temos a nossa igreja lá de pois Portugal. é, E eu mandar tô- um abraço para nossos irmãos portugueses da nossa igreja lá. Muito bom. Restaurar Portugal. Ah, Lá em eu quero. Olhão. E a próxima vez que eu estiver em Portugal, e vai ser agora, esse ano, Claro. com certeza. Quem quero sabe tá lá, estaremos com juntos, eu saudades tenho que também. ir para lá também. Vamos, quem Bora, sabe nós vamos junto, voamos junto pra com Portugal. certeza. Então, essa sinergia, né, de valores e princípios a gente procura trazer desde a nossa mocidade, né? Eu vejo assim, meus pais, eu venho de um lar que a minha mãe é cristã. Sim. E o meu pai sempre enfrentou problemas em relação a alcoolismo, a cigarro, mas sempre foi um homem que fazia o seguinte, ele nos acordava de manhã para ir para a igreja, olha só, ele falava assim, filho, me acordava o meu irmão, nós somos em 3 irmãos, e falava, vocês vão para a igreja com a sua mãe, porque comigo vocês não vão aprender muita coisa no bar. Sim, sim. Que legal. Então ele tinha esse discernimento. Ele tinha um referencial. Um referencial. Então, sempre que pôde, ele manteve a gente dentro dessa linha, né? Uhum. Então, assim, eu fico pensando num homem que... eu tô dizendo o caso do meu pai, né? Que cresceu sem uma estrutura de um lar. Cresceu sem pai e sem mãe. Conseguir constituir uma família. E apesar desses problemas que ele enfrentou na vida, que isso ele está pagando hoje, pela Sim. doença que ele teve. Teve Sim. 2 cânceres aí recentemente e tal. Tá em recuperação, tá estável, enfim, mas... tá pagando. Isso traz uma lição também muito importante que eu ensino, inclusive, para os meus filhos. Eu falo, todas as nossas ações, elas trazem uma consequência. Deixa eu abrir um parênteses aqui para ti. Não é? Que eu falo sempre isso no nosso treinamento, falo sempre para você que está assistindo, mentorando. Eu costumo dizer os 3 Ds, né? Uhum. Nós somos um pouquinho mais jovem. DDD, lembra? Desgaste direta, distância. Ficha. Eu costumo dizer que decisões definem destinos. Exatamente. As decisões tomadas erradas Exatamente. definem destinos errados. Então você tem a oportunidade hoje de tomar decisões e chegar a um foco, chegar a um destino legal. Exatamente. Tá aqui prova disso, ele vai estar falando para vocês. Nosso irmãozão aqui, ele tomou uma decisão ainda menino, né, de não ficar na situação que estava, no ambiente que estava, nos problemas que estava, porque todos nós temos problemas na vida. Todos Total. nós nascemos de uma família simples, No humilde. mundo tereis aflições, né? A Bíblia tem já é de muito bom clara. ânimo, né? Mas tem de bom ânimo. E esses obstáculos para nós vencermos, para todos nós temos. Nos moldam. Aí você pega pessoas que saiu de uma situação bem, talvez, deplorável, e hoje é um grande CEO, não é o teu caso, mas pessoas que eu conheço aí, homens que moravam na rua, era um catador de lixo, e hoje é um dos grandes empresários a nível Brasil. Como que a pessoa sai? Foi oportunidade que deram? Não, eu digo assim, Deus acima de tudo, Exatamente. abrindo as portas, Totalmente. mas nós temos que ter um foco, né? E esse foco vai mudar a nossa história. Sim. Está aqui prova disso. Atitude, O Alexandre teve né, um pastor? foco, né? Atitude, Uma né? decisão que você tomou, Atitude. definiu o teu destino hoje. Sim, sim. E você ser esse mega CEO aí Não, dessa grande empresa. a gente bate sempre na tecla com os jovens. Eu tive a oportunidade de por 2 anos ser professor. Uhum. Então, para mim foi um grande de um estágio ali que você aprende com a meninada, Sim. né? A forma de eles pensarem, trabalhar. Claro que hoje o mundo é tão dinâmico, hoje tá tudo focado em tecnologia e tal. Mas eu passei por um estágio aí dentro de sala de aula aos 15 anos atrás, e aí já começa a entregar a idade, né? Que aí não tem como, né? Não tem como, né? E aí, mas eu percebi o quanto muitas vezes os jovens precisam de um direcionamento que, infelizmente, ele às vezes não tem de casa por falta dessa estrutura familiar. Sim, sim. Isso é... Ou a estrutura familiar, não apenas no sentido profissional, mas no sentido de valores e princípios mesmo. Uhum. Então, eu, apesar de todas essas nuances e do papai aí, tudo, dos problemas dele, mas é um homem que sempre nos direcionou para o caminho certo, entendeu? E acima de tudo, você tinha uma estrutura que é soberana, que é o teu Deus. Né? Amém, com certeza. Porque muitos que estão nos com assistindo, certeza. inclusive vocês se interagem conosco aqui. O Aham, telefone aqui está aqui sim. já bombardeando aqui. Entra e vamos estar respondendo para vocês aí. Bora. Isso vai ser fantástico, esse bate-papo conosco hoje. Mas eu vejo assim, algo assim, talvez você não tenha uma família relevante e você não tenha um referencial, uma estrutura. Mas Exatamente. você tem uma estrutura que chama-se Deus. Deus. Jesus Sim, Cristo. totalmente. E se ele estiver na frente da nossa vida, querido,
vai ser diferente. É verdade. Você verdade. talvez não tinha uma referência 100%, alguns defeitos de papai, Sim. que todos nós temos, nós também temos defeitos, Sim. mas você tinha um referencial que era o seu Deus. Sim. E isso te alavancou para chegar onde chegar, porque Sim. toda a honra e Toda a glória a Deus, para com ele. certeza. Primeiro sem ele, dúvida, sem dúvida. depois sem dúvida. Deus coloca mentores na nossa história, Sim. pessoas que são ícones que viram chaves, né? É. Eu não sabia que eu fui um ícone que virou uma chave na vida dele. Com certeza. E para mim foi um muito presente importante. nessa altura do campeonato, né? Poxa vida. Essas férias agora, a gente teve a oportunidade de rever amigos. Eu tive a oportunidade de rever amigos de infância, rever amigos da minha juventude, da época que eu estudei aqui em Bauru no Colégio Técnico Industrial da Unesp, Legal, enfim. que legal. E aí você começa... Também estudei lá, meu. Estudou lá, nós somos colegas de colégio. E o que aconteceu? Acontece que... Pra gente entender como que Deus ele une as pessoas, como o pastor disse, por propósitos, né? Sim. E esta semana, por esses dias, conversando com um amigo missionário no Chile, né, o Bispo Zorzan, mas ao Grande Fabiano, Bispo Zorzan, vamos né? mandar um abraço pra ele lá pro Chile. Bispão, Tá lá, nós te amamos, um queridão. friozão danado lá, né? Frio. Mas a gente vai agora, acho que agosto agora ele vai estar por aqui, viu? Que benção, Vai que ser- benção. vai Vem ser uma pra cá, benção, hein, Bispo? vamos. Vem pra cá. E aí aquela questão, poxa, o Ale lembra do Pastor Delta? Eu falei, claro que eu me lembro. Eu falei, só que ele é um homem muito ocupado e a gente não consegue. É um homem que ele tá envolvido em tanto projeto que vocês não fazem ideia. A rotina dele, a agenda dele é mais concorrida do que de CEO, viu? Já tô te avisando. Porque Um pouquinho corrida. é um pouquinho corrida, não. A agenda dele é super atribulada. Mas aí um grande amigo nosso, olha, seguinte, vamos tomar um cafezinho lá com o Pastor Delta. Eu falei, vamos, eu tô de férias. Pegamos lá e viemos ontem. E aí eu saí daqui. Foi muito bom. Não, eu saí daqui, sinceramente, já saí publicando nas redes sociais. Falei, gente, o que eu vi na comunidade Restaurar é uma coisa que eu ainda não tinha visto. Tamanha relevância. E olha que já rodei bastante esse mundão, hein? Eu não vi nada, um projeto tão formidável, tão bem desenhado. E cuida, detalhe, com uma estrutura organizacional de uma empresa multinacional. É pra honra e glória dele. Amém, amém. Eu já tô quase vendendo o SAP aqui pro pastor, Eu já tô porque quase ele já tá comprando. precisando de um SAP, que vamos falar daqui a pouco o que é SAP, né, pastor? Vamos explicar aí. Implementar um SAP para gerenciar a igreja aqui de uma forma cada vez mais atuante, Sabe né? que isso é um dos nossos projetos, né? Pronto, quem sabe é um Informatizar a projeto igreja. piloto aí. Sim. Pois é. Levar, na verdade, a Sim. igreja fora da igreja. Sim, É o grande desafio hoje, sim. né? Com o avanço tecnológico que nós estamos, com o crescimento da mídia, de uma maneira de pós-pandemia, Sim. que foi algo assim estrondoso. Uhum, O Brasil sempre foi algo meio que devagar nisso, e depois da pandemia nós aí talvez corremos aí uns 10, 15 anos na frente. Totalmente, a gente percebe isso no dia a dia E, com as empresas. Na verdade, aí que tá o pulo do gato, né? Aham. E aí que tá a coisa acontecendo. Nós estamos aqui Sim. para te orientar por causa disso, porque como foi muito rápido, ainda há muitos amadores no mercado, Muito. e ainda a gente não está sabendo fazer o correto. E Digo a gente, nós ainda, nós estamos E tem um aprendendo. detalhe, tem um agravante aí, né, pastor? Porque e o cristão dentro desse cenário, como fica? Exato. Porque assim, eu trabalho muito com implementação de tecnologia em empresas multinacionais, que é o DNA do SAP, Sim. que é uma solução alemã, enfim, a gente vai falar um pouco dele depois, mas é muito comum a gente encontrar dentro do chão de fábrica das empresas, ou geralmente os cargos de gestão, alta gestão, profissionais bem qualificados, mas ateus, céticos, Sim. totalmente assim, desprendidos de qualquer algo religioso, enfim. E o pior, não é nem a questão de aceitar ou não, porque a gente tem que respeitar todas as decisões e Deus nos dá a questão do livre-arbítrio, né? Claro. Mas a questão de enxergar o cristão de maneira inferiorizada. Sim. E isso que eu penso que é o centro que eu penso que o cristão em si, ele já tem essa resistência, essa objeção. E é vou pensar um pouco o que você está falando aí. A gente tem que desequilibrar essa balança, entende? Porque o cara fala assim, o cara que tá aí fora, né? Exatamente. Ele fala assim, o cara não quer nada, não quer estudar, não quer aprender nada, não quer fazer nada na vida. Vai para uma igreja, acha que Deus vai dar tudo. Vai fazer Isso, tudo. Na verdade, querido, eu quero dizer para você, Deus, ele é o único que pode dar tudo para mim. Exatamente. Inclusive, para mim, para você, onde você está hoje, é porque Deus abriu a porta para estar. Mas aí tem que lembrar dos 3Ds, né? Exatamente. Na verdade, as pessoas falam assim, vai para a igreja, são pessoas mais desqualificadas, menos cultas, né?
porque, ir atrás de Deus, o que é isso? Estou dizendo assim, os ateus da vida, né? Sim. Nada contra, como Claro diz o que não. livre-arbítrio, ele pode escolher o que ele quer. Claro. Claro que, eu sempre digo uma frase, né? Se você optar por não acreditar em Deus, é uma opção. Você vai ter que acreditar em outra coisa. Mas se vamos dizer que tudo isso que nós estamos vivendo Aham. é verdade, que é verdade, Sim. vai ter um acerto de conta. Aí você está na roça, irmão, porque você não acreditou nele. É, E se tudo isso aqui que nós estamos vivendo, que é bom, né? Porque a Bíblia só ensina coisa boa. exatamente. Práticas e condutas boas. Se não for verdade, A gente o já... que você perdeu? Nada. Não perdeu nada. Mas, querido, se for verdade e é verdade, Amém. se você não abraçar Cristo, lá fora você vai ter... Lá na frente você vai ter um acerto de conta e não vai ser muito bom, não. E é interessante, né, pastor? Porque essa questão aí da crença é algo que nós somos cristãos e acreditamos na criação, no Gênesis, Sim. no design inteligente e tal. Sim. A gente sabe que quem foi o nosso engenheiro, eu sou engenheiro, o pastor é também. engenheiro, quem nos construiu célula por célula foi o Sim. nosso Deus, Sim. com as próprias mãos, a sua imagem e semelhança. Somos a Sim. única criatura a imagem e semelhança de Deus, entendeu? Ótimo. Um cachorro não é imagem e semelhança de Deus, né? Um gato não é, por mais que você tenha o seu lá, que você se apaixone e gosta e trata como filho, às vezes, né? Sim. Mas não é imagem e semelhança de Deus. E quando Deus colocou, vamos falar uma linguagem tecnológica aqui, né? Ele criou o hardware, mas colocou o software, que foi o Sim. fôlego de vida. Exatamente. O fôlego de vida que ele colocou em nós e toda a vida em si, Deus colocou dentro de nós, dentro do nosso DNA, algo, isso cientistas descobriram não faz muito tempo, Sim. de que dentro do nosso DNA a gente tem essa predisposição genética de acreditar em alguma coisa, Sim. em algo, mas Deus colocou aquilo para o ser humano dizer o seguinte, olha, eu vou acreditar, eu devo acreditar, mas acreditar em quem? Em quem o único que preenche o vazio que nós temos. É Deus. Não tem outro caminho. Então, se a pessoa não acredita em Deus, ela vai acreditar em outra coisa. E você pega as culturas, né? Quando você vai pra história. Sim. Por exemplo, as culturas mais antigas do mundo. Eles Sim. acreditavam, todos eles têm uma parte espiritual. Todos vão entender. Sim. Você pega uma tribo indígena lá no fim do mundo, que ninguém conhece Exatamente. eles, que nunca chegou civilização para eles, nunca chegou Exatamente. cultura. Ele Eles tem. crêem numa parte espiritual. Sim. Não tem como. O homem é corpo, alma e espírito. Exatamente. Eu tenho até uma analogia aqui. Eu lembro quando eu trabalhava, fiz um programa de trainee na Petrobras, que foi praticamente onde Sim. eu acabei conhecendo o SAP e até hoje trabalho com isso. Mas tinha um colega de trabalho meu que ele se dizia ateu. Né? Obviamente não vou dizer o nome dele, que Sim, vai que a claro, coisa. né? E a gente conversando, às vezes, ali no almoço e tudo, a gente sempre se interagia, trabalhava no meu setor e tudo. E ele falava assim, como é que você me explica esse negócio de acreditar em Deus? Uhum. Olha só, uma pergunta pode parecer meio filosófica, mas eu falei, vamos fazer o seguinte. Fale pra mim uma situação em que você se livrou da morte por pouco. Você deve ter tido uma situação dessa? Ou na estrada, ou Sim. sei lá, qualquer lugar. Todos passamos por Todos isso. passamos por isso, um livramento, né, Sim. que nós chamamos. Ele falou, olha, um dia eu estacionei o carro numa ladeira e esqueci de puxar o freio de mão, do jeito que tinha que puxar. Eu fui atravessar o carro por trás e o que aconteceu? O carro se soltou e veio pra cima de mim. Eu dei um pulo ali e imediatamente, não sei de onde surgiu força ali, Sim. e ele pulou da frente do carro. E eu falei, e isso é o quê? A mão Falei, de Deus. É a mão de Deus. Ele falou, não tem Deus não, é o meu patuá que tá aqui na minha perninha. Puxou a calça dele e mostrou uma correntinha Sim. na perna dele, na canela dele, e ele falou que aquilo tinha livrado ele. Pronto, então ele E aí não é eu falei ateu, pra ele aqui assim, tem meu alguma amigo, coisa. falei, meu amigo, vou ser sincero com você, eu quero chegar a ter esse nível de fé que você tem. Sim. Porque essa fé, essa quantidade de fé que você tem, eu não tenho. Acreditar num pedaço de coisa que se tu tirar da perna, que tu joga fora, vira lixo. Sim. No que eu acredito, olha, eterno, é muito né? mais fácil você acreditar em Deus Sim. e aceitar Cristo do que acreditar num pedacinho de corrente. Ele ficou um mês sem falar comigo, pensando tudo, aí ele voltou e falou assim, E na verdade rapaz, tem você alguma me coisa, fez né? pensar em alguma coisa Acredita aqui. pelo menos no patuá, então que tem alguma coisa que possa ser Acreditava, sobrenatural pra vida pois dele. E Não no tem final ele como, acabou né? pensando assim, olha, mas eu não tô, eu acho que esse negócio de você usar a parte material aqui, né, rapaz, e você já acredita em uma coisa sobrenatural. Eu falei, pois agora tire as suas conclusões. Aí eu criei uma pontinha de dúvida. É o que nos impulsiona, é o É o que nos sobrenatural. impulsiona, exatamente. Estamos aqui para falar
do ateu ou não ateu, Não, né? claro que não, Mas totalmente. todo ateu, no fundo, crê em alguma coisa. Tem alguma coisa. Como você falou, ele esse teu confia em amigo alguma coisa. acreditava num patuá. Aquele Sim. patuá representava algo para ele. Sim. Eu não desrespeitei até a posição dele. Exatamente. Né? Eu disse assim, olha, só que eu fui sincero. Eu fui sincero. Eu falei, olha, eu não tenho fé suficiente para acreditar num objeto. Sim. Que você pega e pode jogar no lixo. Eu não tenho esse nível de fé. De repente eu tô aqui embaixo, você tá aqui em cima. Sim. Entendeu? Mas nesse momento eu não tenho. Mas aí eu plantei uma dúvida na mente dele. mas eu creio que foi bom, orientação do Espírito Santo. Porque, na verdade, nós não conseguimos viver sem Não a consigo presença. viver sem a presença de Deus. Não tem como. Crer nesse Deus é algo surreal. Surreal. Eu só estou vivo aqui hoje porque acredito nesse Deus. É verdade. Confio nesse Deus. Você sabe que agora em setembro vai fazer, mês que vem de setembro vai fazer, mês que vem não, né? Daqui 2 meses, né? 2 meses já. É quase um mês. Nós temos aí, vai fazer 4 anos que Deus levou nossa filha, com a minha ainda 16 anos, eu podia parar. É verdade. E alguns dizem, por que você não parou? Eu falei, porque eu tenho um propósito. É propósito. Meu propósito é os céus, é Cristo. É verdade. E transformar a vida de pessoas, né? Transformar de pessoas. Você é uma ferramenta, né, pastor? Sim. Porque eu acho que assim, não importa onde você esteja. Por exemplo, hoje eu posso ter uma equipe de profissionais, eu não tenho essa relação de simplesmente contratar, registrar e pagar salário. Não, eu vejo que o mais importante, eu acho que de um líder cristão, ele precisa focar sempre no ser humano. Sim. Porque é o ser humano que é a criatura de Deus. O potencial que está em nós. Exatamente, né? é a transformação. O potencial que está em nós está acima de tudo. Porque quem nos criou é perfeito. Claro. Ele já nos capacitou. Nós só não entendemos isso ainda. É verdade. Eu o sou muito conhecimento grato. tá aí. Eu sou muito grato pelas pessoas que passaram pela minha vida e que a gente vê que elas estão sempre crescendo. Né? Já aconteceram muitas situações onde um funcionário, um consultor, olha, eu tive uma oportunidade assim, o que você acha? E eu ia perder dentro da equipe, eu ia perder dentro de um projeto, eu falei, cara, vá em frente. Colocando força, eu falei, olha, é porque Deus está abrindo outras portas para você, e daqui a pouco você vai lá, aprende outra coisa nova e volta para me ensinar outra coisa nova. Então, por quê? Quando você busca a felicidade das pessoas, e isso a gente tem que buscar numa fonte, não tem outro lugar. É Deus, não tem outro. Não tem, porque a gente busca numa fonte e a gente só faz um Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente copia de Deus e cola nas pessoas. A gente tem que ser assim. Problemas a vida inteira nós vamos ter. Totalmente. Nós somos uma equação. É uma equação. Então, ou você escolhe resolvê-la ou deixá-la de lado, mas aquele problema ele vai te seguir em outro lugar. Sim. Ou de uma maneira diferente, com pessoas diferentes, então tem que ser resolvido. Não, totalmente. Eu tenho um probleminha aqui, querido, todos nós temos problemas. Eu posso dizer assim que o meu problema é por separar de uma filha, a filha, Deus levá-la para o céu, é o maior problema do mundo de perder um filho. Realmente é a dor maior do mundo. Imagina. Mas a pessoa pode falar, mas você não está na minha pele no meu problema. É verdade. Mas assim, eu conheço uma solução disso, né? Grandes homens empresários, grandes empreendedores, grandes homens de Deus chegaram porque tiveram foco. Como eu disse aqui, decisões definem destinos. Resiliência. Resiliência, você não desistir. Sim. Problemas a vida inteira nós vamos ter, querido. Aqui é uma escola de você resolver problemas. Sim. E como você vai passar, vai diferenciar. Chegou um senhor de uma SAP, de uma empresa aí renomeada, que tem 50 anos está fazendo, né? Fez 50 anos. Pois é. A SAP é uma... Em 1972, né? É uma empresa alemã, fundada por ex-engenheiros da IBM, que até então era uma referência mundial em tecnologia, né? O pastor Delto sabe muito bem a relevância da IBM. Sim. E foram caras visionários, né? Começaram a pensar que as empresas no futuro precisariam de softwares. Mais de softwares do que de hardware, ou seja, mais de programas de computador do que do próprio computador. Sim. Porque hoje, de repente, tem muita empresa que não precisa de um computador para ser gerenciada, ela precisa do quê? De um celular. De um dispositivo móvel e acabou. Então, olha só a importância. Só que para funcionar isso aqui tem que ter software. Que, por sinal, isso aqui na nossa época, se mostrasse para nós, né? Falar que isso era coisa do outro mundo, né? Bobear a falar coisa do capeta, né? Coisa do capeta. Então, assim, eles foram visionários. E hoje é uma empresa que detém 92% de market share de gestão de empresas multinacionais. 92%. Legal. Ou seja, a cada 100 empresas, 92 delas utilizam SAP. Então, você pega Nestlé, Coca-Cola, Embraer, Ambev, Duratex,
Aqui em Bauru, a Servimed, que todo mundo conhece, e né, leva para o Brasil todo. Então são grandes empresas mesmo. Eu vi lá o portfólio Shell, né? Shell, a própria Petrobras, que foi onde eu... Petrobras, BMW, Volkswagen, etc. Então, assim, é uma tecnologia hoje muito robusta e nós temos o privilégio de fazer uma propagandinha, depois se vocês quiserem mandar uns... Isso, a SAP manda aí os Pix aí para a comunidade, que vai ser bem interessante, vai ser bem empregado. Pode certeza. E eu sou testemunha disso. Então nós nos tornamos um canal de vendas de projetos. Sim. Então a gente oferece o projeto, oferece a tecnologia e implementamos. Então nós temos um grupo de negócios que são formados por 5 empresas, e essas empresas, todas elas giram em torno de SAP. Então nós temos a consultoria de implementação em SAP em grandes empresas. Nós temos a consultoria de implementação SAP em pequenas empresas, que de repente alguém pergunta assim, mas é uma tecnologia só de multinacional, será que eu não posso ter um SAP na minha empresa? Pode, uma empresa pequena, uma empresa com 5, 10 funcionários? Pode, porque a SAP, e especialmente na pandemia, ela criou uma solução. Legal. Na verdade, ela potencializou uma tecnologia que ela já tinha, mas na pandemia se potencializou, uma solução de pequenas empresas. Então, nós temos um braço dentro do negócio que faz a entrega de SAP pequenas empresas. Temos também uma universidade corporativa, onde a gente aplica ali conhecimento de SAP, de mercado de trabalho, tudo que gira em torno desse negócio. E então, assim, tudo está focado dentro dessa maneira de trabalhar. Então, todos os nossos desenvolvimentos giram em torno dessa tecnologia, entendeu? Então, assim, tá dando um spoiler aqui, né, já aproveitando, que a gente, a questão do programa dia 27, né, pastor? Dia 27, agora nós vamos ter um posicionamento cristão mediante o mercado de trabalho, né? Show, exato. Porque, na verdade, eu vejo hoje a empresa de vocês, ela acredita em sonhos e em pessoas. Com certeza. Eu acredito em pessoas. Totalmente. Porque Cristo acreditou em nós. Sim. Independente da posição em que você se encontra hoje, Cristo acreditou em você. Exatamente. Tanto é que ele acreditou em você que ele se entregou por mim e por você. É verdade. Então pronto. Então aí já começa o primeiro motivacional na nossa história. Primeiro propósito. A maior autoridade hoje nos céus e na terra é Jesus Cristo. Não há maior que ele. E ele acreditou em nós. Ele te lançou, você, nesse mundo que você está, nesse tempo que você está, no lugar que você está. Não para você ser mais um, mas para você fazer a diferença. A diferença levando o quê? Sim. A mensagem da cruz, o nome dele. A diferença onde você passar. No trabalho, né, nos seus negócios, como empreendedor, talvez como funcionário, talvez como até um político. Nós estamos aí claro. um ano letivo. E às vezes fica aquela briga, né? Sim. A igreja não pode se mover com política, isso não é verdade. Nós vemos a história bíblica, né? Governantes, José, Daniel, homens que comandaram. E nós precisamos ter gente lá dentro. Com certeza. Que defende a bandeira do evangelho. Alguém que ama, alguém que perdoa, alguém que tem compaixão, alguém que tem visão de reino. O que nós fazemos como igreja e associação é o quê? Amar as pessoas, servir as pessoas. Sim. Isso é uma obrigação, a igreja sendo igreja, né? Perfeitamente. Então, eu vejo assim que a SAP tem essa visão. Mas você pode falar para mim, mas é uma empresa voltada à empresa. Não, é uma empresa voltada à empresa, mas atrás da empresa tem pessoas. Pessoas, exatamente. Então, eu creio que vocês sonham o sonho de pessoas e acreditem em pessoas. Exatamente. É o que a gente pretende trazer aqui na próxima quarta-feira, dia 27, a convite aí do nobre pastor Delton, né? Rapaz, esse cara aqui, ele é terrível, rapaz, porque ele perguntou assim pra mim, que dia que tu retorna pra Argentina? Eu falei, eu volto em tese, final da semana que vem. Não, peraí, calma aí, vamos arrumar um jeito aqui pra você vir trazer uma... Já marcamos pra quarta-feira. Não, é isso que eu falo, esse tipo de coisas, essas conexões, é só o reino que é capaz de proporcionar. Não tem outra alternativa, entendeu? Porque imagina um evento desse numa empresa burocrática para você fazer acontecer. Daqui 3 meses, papel em 3 vias, timbrado, não sei o que, reconhecer firma. Não, o David foi lá e falou, vamos fazer aqui acontecer, que o negócio é bom. Agora, essa questão é muito importante, pastor, porque eu penso que o principal, né, que a gente tem que focar realmente sempre em pessoas, né? E por trás de todos os processos precisam de pessoas. Eu penso que o centro dessa questão, da nossa discussão, vai ser a relevância do cristão para ele ser mais influente. É fazer aquilo que tentar equilibrar a balança. Porque às vezes lá fora nos enxergam
de forma desequilibrada. Olha, Sim. ou seja, você está lá embaixo, eu estou aqui em cima. É. Como que a gente pode subir esses degraus e ser uma influência onde a gente está inserido? Sim. Então, lá na empresa onde você está, como é que você pode ser influência lá? De repente, será que uma promoção lá na tua empresa, ela vai ser importante para você? Uhum. Poxa, uma promoção, você vai sair de um setor e vai para outro, você vai ter Sim. acesso a outras pessoas. E você tem que carregar a mensagem do evangelho. Você chegando lá, quem é você? O que é o evangelho? O evangelho é a sua vida. Sim. Se você não viver o evangelho, não adianta você chegar lá com a Bíblia que você não vai conseguir pregar nada. O evangelho são regras, princípios, né? Exatamente. Então, a pessoa tem que ver em você. Então, essa ligação que eu vou tentar transparecer para essa nossa palestra, esse nosso evento, ou como vocês chamarem essa mentoria, vai ser nesse sentido. Como que o cristão ele pode ser influente, relevante no cenário onde ele está, buscando sempre o próximo degrau. Sim. Tá? E Ele tem que respeitando pensar os espaços, né? Exatamente, Os de forma limites, ética de e forma tudo baseado dentro dos princípios. Então, eu separei ali vários gatilhos importantes dentro da Bíblia para a gente associar e falar, peraí, esse negócio aqui não é do nada, isso aqui está lá na Bíblia. Sim. E a Bíblia é o nosso manual de operação, Com certeza. não é? Querido, se eu fosse você, eu não perdia. A Esse homem gente... tá de passagem aqui no Brasil. isso? Para mim é uma honra. É uma benção ter uma nos honra. abençoado aqui. Para trazer um cara desse aqui, eu vou falar para você. Que isso, é vai uma honra. muitos Não, que é isso? dólares, É viu? uma honra. Pra Mas mim é ele uma está honra. aqui, está com uma posição de servir o reino, né? De maneira nenhuma ele apresentou algo assim. Não, para mim ficar aí eu tenho um valor, né? Ele falou assim, eu quero fazer para o reino. Totalmente, né? totalmente. E eu creio que você não pode perder isso. Perder esse encontro vai ser algo assim que vai deixar a desejar no seu currículo aí. E é viu? interessante, né, pastor? Porque, sim, posso dar outro spoiler aqui, né? Claro. Aos que participarem do evento, vão receber um certificado gratuitamente da mentoria. Aí, ó. E detalhe, não é Justiou, qualquer certificado, é um certificado trilingue. Olha aí, Inglês, viu? português e espanhol. Vou ensinar você vou dar algumas dicas importantes sobre LinkedIn, sobre mercado de trabalho, como é que você faz para se inserir, como que o cristão aborda uma empresa, um Sim, profissional legal. de gestão. Presta atenção nisso que ele está falando. Olha só, queridos. ou seja, é a relevância ou seja, é o cristão realmente se posicionando. Sim. Dizer o seguinte, olha, calma, eu tô aqui, eu tenho qualificação, tenho conhecimento, eu tenho Deus vivo, Ele que me dá sabedoria, me dá inteligência, e eu tô querendo mostrar isso aqui, mas tudo dando honra e glória a Deus. Claro. Nunca vai ser sempre por meus méritos, O nunca mundo vai ser. físico caminha junto com o mundo espiritual. Totalmente, totalmente. Então, a temática do evento vai ser essa. Sim. Tá? A temática do evento vai ser essa. Então, assim, trazer uma contextualização prática. Então, enfim, eu sou formado em área de exatas, né? Eu gosto muito prático, né? A gente acaba nossa, sendo, né, Gosta pastor? muito de... Pois é, a gente é muito prático. Então, a gente ficar só delineando em teorias, teoria a gente tá muito cheio já, né? Eu gosto de comentar sempre, eu tenho um filho de 23 anos, tá naquela idade de terminando a faculdade, mercado e tal. Legal. Enfim, eu tenho um laboratório em casa. Sim, você Tenho uma um filho de experiência 23 e os gêmeos de 10 anos. Então, assim, Eu tenho um de 18 e um de 12. Pois é, tá? Tem um laboratório bom em casa Não. pra gente fazer testes ali de como a gente deve se comportar com essa juventude. Sim. Que o detalhe, eles ensinam pra gente muita coisa, Sim. né? Muito, muito. Eu aprendo muito com meu filho. 20 anos atrás, pra você aprender alguma coisa, o que você tinha que fazer? Se matricular numa faculdade. Eu não tô dizendo que você não é pra você fazer faculdade, veja bem, viu? Tô dizendo aqui que é uma outra questão. Mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quem que detinha o conhecimento? Professores da faculdade. Você tinha que ser, eu tinha que correr atrás da faculdade, senão eu não vou conseguir nada. E a faculdade era algo muito difícil antes. Porque Totalmente, inacessível. Era presencial. Hoje, com a linha tecnológica, Totalmente. nós temos aqui a totalmente, plataforma, aqui a EAD. sim. Nós somos polo da Unifil aqui. Não, em eu nunca Bauru. tinha visto isso. É um case isso. É o que a Restaurar faz. Então, nós já somos polo, né, da Unifil aqui em Sim. Bauru. Tem aí uma grade, acho que de 33 cursos. Não é curso profissionalizante, querido, é curso nível superior, Graduação. né? de E quem pode graduação. fazer? Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. E são baratos, não são caros. Não, e você totalmente. pode fazer na sua casa. Na verdade, havia um tabu, né? Agora com a Sim. linha tecnológica, não. Mas havia um tabu. Eu tenho que ser presencial, que eu aprendo mais. Queridos, nós que escorremos demais, eu vou estudar
1h da manhã. Eu vou estudar de manhã bem cedinho. Versatilidade. 6, 7 horas da manhã. Versatilidade. Outra, as aulas você pode revê-las mais vezes. E a presencial você não tem como ver. É óbvio que a gente tem coisas que eu penso que Deus é um Deus de relacionamento, né? Sim. Ele quer sempre se relacionar conosco. E a gente quer se relacionar com os nossos irmãos. Claro. Então, Então assim, é importante a gente estar em comunidade, estar aqui na igreja, de repente, poxa, será que eu assisti o evento online é a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa também. Por quê? Porque ali a gente consegue sentir o calor das pessoas, Sim. que é uma energia muito forte, né? Sim. Que Deus coloca no coração do cristão, né? Porque ele é vibrante. Ele vai querer conversar contigo, vai querer te abraçar, vai querer... O negócio da faculdade é interagir. Agora, veja bem, não significa que todas as nossas relações hoje elas serão presenciais. Digital, A pandemia teve que trazer pra gente essa questão do online. Eu, assim, na pandemia, e falo isso, inclusive, na mentoria lá, vou falar no evento, eu tô sempre aprendendo algo novo. Sim. Ou um curso eu tô fazendo. Eu tô fazendo sempre algum cursinho, eu tô fazendo. Eu também não paro, eu nunca parei. Não para, né? Enquanto eu viver, eu vou fazer faculdade. Só que é o seguinte, agora eu tô aqui em Bauru, semana que vem eu tô na Argentina, daqui um mês eu tô na China, e eu levo meu computador, a minha internet, eu tô conectado e tô estudando. Oxe, que coisa maravilhosa é essa? Você pode fazer, não é? Ser relevante onde você está. Exatamente. Então a tecnologia ela é algo relevante, criado por pessoas. A tecnologia tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim. Como tudo na vida tem, o lado bom e o lado ruim. Ela afasta pessoas ao mesmo tempo. Totalmente. Ela traz de conhecimento. Totalmente. É você saber filtrar. E aí que entra o filtro dos princípios e valores. Exatamente. A igreja faz isso. Exatamente. Traz as pessoas se relevância. De novo. Total. E às vezes uma faculdade também, eu quero fazer presencial, não, legal. Sim, somos tá contra, tudo não. bem, tudo eu tenho bem. faculdade presencial, também. Que era período integral, eu ficava de manhã até à noite. Sim. E às vezes eu chegava à noite na faculdade, estava dormindo de sono. Mas assim, cada nível da nossa história, cada degrau, tem um aprendizado. Mas agora você tem a possibilidade, nós temos a possibilidade hoje de fazer EAD, né? Que é ensino à distância. E de aprender, ter um conhecimento. Então hoje... Tá fácil hoje. E todo mundo tem hoje esse negocinho aqui, querido. Todo mundo tem. Qualquer lugar. Você tá no ônibus, tá no metrô, tá no avião. Então dá pra você, tá com o fonezinho, totalmente. Estudando. É isso aí. Então é legal, eu acho que... É uma inovação, né, pastor? Eu acho que a igreja, e eu percebi que quando eu visitei aqui os estúdios da Restaurar, eu falei, gente, isso aqui é estrutura melhor de que tem muitas TVs por aí. Né? Estamos imitando uma TV aqui, né? Mas isso aqui tá uma bênção demais, né? Mas veja bem, o que eu quero dizer com isso? Olha só, uma coisa muito importante. A gente tem que sempre procurar entregar o melhor para Deus. Sim. Entendeu? Então, assim, o que vocês propõem fazer aqui não é algo meia boca. Não é algo pela metade. É algo completo, Sim. Não é? Tanto que tem dedicação exclusiva de muitas pessoas aqui no projeto. Sim. Tem as pessoas que são voluntárias, enfim, Sim. mas tem pessoas exclusivas, uma equipe aqui que faz acontecer, o estúdio acontecer, a escola, as escolas, os cursos, enfim. E interessante que essa mentoria que você vai dar quarta-feira que vem é totalmente gratuita. Sim, total. Nós sabemos que, sim, por exemplo, sim. eu quando vou atrás de algumas mentorias, faço ainda até hoje, Sim. a gente paga e não é barato para fazer. Sim. Vamos para fora às vezes, né? Ou para fora do país, ou para fora da nossa cidade aqui, nosso estado, em outros lugares que tiverem. A gente está sempre fazendo e custa caro. É caro o hotel, é caro o voo, tudo, é caro cultura, a claro. tudo é caro. Tudo. A gente paga por isso. E hoje nós estamos entregando de graça, né? Essa visão de graça reino, recebeu, né? de graça dai, né? Eu penso que essa questão da mentoria, pastor Delton, é algo que surgiu há muito pouco tempo. Detalhe, surgiu, olha só, nessas minhas férias, que eu me senti chamado, tocado em trazer a realidade do mercado de trabalho, do que eu vivi, porque vindo a Bauru, me conectando às origens, me fez realmente colocar no papel tudo o que eu passei, as experiências práticas com a minha família, com os meus pais, com a escola, com o meu trabalho, quando eu te conheci lá, a gente era garoto, né? Sim. Enfim, então tudo isso é relevante pra gente chegar onde a gente chegou. Agora veja, o cristão, ele precisa escrever a tua própria história. Sim. De um jeito diferente. E quando ele escreve de um jeito diferente, meu amigo, Deus, ele dá asa pra você ir longe. Com certeza. Sabe? Voa como águia. Voa como águia. Quando Deus ele entrega a bênção, ele não entrega pela metade também, não.
Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede para Deus. Sim. Porque se você pedir para Deus, olha, Senhor, eu quero que o Senhor me dê forças porque eu quero voar. Rapaz, Meu amigo? Eu sou aquele filhão mimado, eu peço coisa pra Deus. Viu? Pensa num cara que pede pra Deus. Eu falo, rapaz, você pede muito. Mas não é, nós temos um Deus grande. Sim. E eu peço coisas grandes pro nosso Deus, porque Amém. eu sei que ele é um Deus grande. Exatamente. Claro que tudo que eu peço hoje é voltado pro reino. E a consequência do reino vem sobre as nossas vidas. A medida é recalcada, sacudida, transbordante. Na verdade, o que você... Eu costumo dizer que Deus não deve nada para ninguém e nunca pede. Nunca pede. Então, o que você faz para o reino, para ele, o salário vem. Totalmente. De uma maneira sobrenatural. Sim, Né? sim. E até aqui, queridos, eu estou chamando ele aqui, ele veio para Bauru, eu tenho certeza que é um propósito de Deus. E chamei agora para nós fazer Chamei ele para briga aqui. Eu falei, rapaz, vamos fazer um trabalho lindo para as igrejas a nível mundial. Sim. Então hoje está começando aqui um novo projeto. Um novo projeto. Com certeza. Ele treina empresa, treina equipe de liderança, de venda. E agora nós vamos treinar os nossos irmãos que estão nos assistindo a também serem desbravadores, a também saírem do comodismo, como empresário, como profissional liberal, como autônomo, como funcionário, crescendo uma carreira de sucesso dentro dos seus negócios. Exatamente. E principalmente também como mudar a história da tua própria casa, da tua própria família. Sim. Porque nós podemos fazer isso, né? Eu não lembro agora o nome, né? Mas eu estava lendo uma reportagem uma vez de um grande frei anglicano. E ele lutou a vida inteira para mudar o mundo. Como missionário católico, ele foi para um monte de lugar e sofreu, pegou doenças. Sim. E aí ele disse uma frase no seu leito de morte muito forte. Eu estava lendo esse depoimento e mexeu muito comigo. Ele disse, olha, eu aprendi uma coisa, que se eu tivesse tentado mudar a minha família, a minha casa, talvez eu conseguiria ter mudado a minha cidade. É verdade. E se eu tivesse mudado a minha cidade, o meu estado, o meu país, uma nação. Exatamente. Um mundo. Então, ou seja, ele aprendeu algo muito coisa. Tentei mudar o mundo inteiro. Então, aprendi que eu não consegui mudar nada. Mas sabe o que acontece hoje os jovens, pastor? E eu falo isso de uma maneira bem generalizada mesmo, não só o cristão, aquele que também não é. A gente está na onda dos influencers digitais, não é? Sim. Então eles garantem uma audiência através de algo que eles façam, até a gente não vai colocar aqui no mérito do que é o que não é. E aí as pessoas começam a se influenciar por aquilo que ele faz. Sim. Agora veja, o que eu costumo dizer? Eu falo isso inclusive para o meu filho, eu falo quando eu tenho a oportunidade de dar palestra em faculdade, um público jovem. A gente tem um projeto em universidade que a gente já passou por mais de 500 faculdades em 8 países. Sim. É um projeto que eu vou falar inclusive no dia da mentoria. E eu sempre falo para os jovens o seguinte, a influência ela se torna positiva na sua vida quando você coloca em prática o conhecimento. Agora, o que a maioria dos influencers acaba fazendo? Acaba plantando um monte de ilusão na cabeça do jovem, entendeu? Um mundo de conto de fada, né? Um mundo de conto de fada, e esquece de dizer o seguinte, né? Que a gente precisa passar por algumas lapidações. Sim. E isso é natural. O ouro você precisa do quê? Lapidar. Passar pelo fogo. Precisa passar pelo ourives ali, precisa passar pelo fogo. Então, assim, não estou dizendo que você precisa sofrer e chegar a leito de morte, não passar fome. Não, Deus não é isso que Deus quer. Deus quer que o povo de Deus, ele tenha abundância as coisas, né? Agora, é necessário que se tome algumas decisões. E essas decisões, elas vão exigir alguns pequenos sacrifícios. Então, a gente está numa época onde a depressão, ela estourou em pandemia, isso foi fatal, porque as pessoas ficaram enclausuradas, sem relacionamento. Sim. E sem relacionamento a gente não é nada, porque Deus nos criou um ser relacional, integral e tal. E as pessoas começaram a ficar deprimidas, e aí a gente percebe que as pessoas ficaram doentes mentalmente, né? E a gente percebe que o centro de tudo isso é a gente ter valores importantes e uma predisposição em dar o primeiro passo, em fazer algo diferente na nossa vida. A pandemia, ela pode ter sido catastrófica para muita gente, mas ela também abriu muitas oportunidades. Muitas pessoas cresceram. Posso dar um exemplo, um dado aqui, até falando sobre SAP? O crescimento da SAP em pequenas empresas foi na ordem de mais de 250% em um ano de pandemia. Que
Quem cresceu 250% em ano de pandemia, uma solução com tecnologia. Isso é reflexo do quê? Muita gente ficou sem emprego, Sim. formal, e abriu teu próprio, pegou lá uma indenização, pegou uma graninha, fez um empréstimo do banco, enfim, falou, olha, eu vou investir, vou abrir meu próprio business. Foi se virar. E foi se virar. E nisso surgiram oportunidades fantásticas. Então, veja, você que está aí buscando uma formação, ou melhor, está buscando abrir um negócio, ou está passando por uma dificuldade, ou de repente tem um projeto em mente e tal, venha também para essa mentoria, para essa aula, porque vou falar sobre oportunidades também e como que as tecnologias podem impulsionar o teu negócio. Sim, isso que é importante. Não, e assim, eu não tô aqui no papel de querer te vender o SAP, não, entendeu? Não. Eu tô aqui para vender nada aqui não, é para trazer informação de que ele gere a reflexão do seguinte, conhecimento, porque é o conhecimento, isso, né? Exato. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então assim, você quer se libertar de algumas correntes aí, é importante você pensar em dar o primeiro passo. Sim. E o primeiro passo exige ali, pode ter certeza, alguns pequenos sacrifícios. Com certeza. Né? Nada Isso é fácil, fundamental. Né? Tudo é com luta. Mas é possível, sacrifício. E quando Deus coloca em nós o querer e o efetuar, né? Então, se você quer, ele vai falar, não, ok, você quer? É livre-arbítrio, você escolhe. Então, eu vou com você. Mas se você não quiser, tudo bem, você pode ir sozinho. Sim. E sozinho, você sabe que o caminho vai ser mais difícil. Mais difícil, com certeza. Não é? E se conseguir chegar, né? Que bom bater um papo com o Alexandre aqui. Que bom revê-lo depois de muitos anos. Poxa vida, eu agradeço muito. Queridos, você não perdia. Porque para você assistir uma palestra desse homem aqui, você vai ter que gastar muito e vai ter que ir para fora do país. Generosidade tá morando do pastor. Né? E a graça de Deus, a bondade do Senhor, o reino nos une, né? trouxe aqui e você vai ter uma mentoria gratuita, né? Falando um pouco do amor de Deus, Amém. Falando de princípios, falando de coisas. Eu costumo dizer, para fechar aqui agora, que Deus, na verdade, essa avalanche, como você acabou de falar dos jovens, as coisas assim, sim. Deus não muda os seus padrões. É verdade. Deus não muda os seus princípios. Não. Então, na verdade, tudo é bom, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Então eu quero que você cresça como uma árvore frondosa, mas para crescer tem os padrões. É verdade. Quando você pula padrões, pula princípios, você pode até crescer. É verdade. Mas o tombo não vai ter raiz, não vai ter estrutura e o tombo vai ser fatal. Exatamente. Uma árvore, para que ela cresça, ela tem que ter raiz. Você vê essas árvores gigantes aí de 15, 20 metros de altura, como uma árvore. Para baixo, ela tem quase que o dobro daquilo que ela cresceu. Para quê? Porque ela tem que ter raiz. E às vezes, algumas coisas, as pessoas crescem tão rápido que não tem raiz, não tem estrutura. Primeiro vento que vem, primeira dificuldade que vem, cai e o tombo é feio. É feio. Né? Então, a gente vai tentar passar alguns conceitos bíblicos de uma mega empresa que ele trabalha, relevante no mundo todo, uma empresa alemã, com princípios de família, de social, com princípios de pessoas, que você vai estar aprendendo um pouco. Eu vou aprender um pouco de empresa, não, você vai aprender um pouco de tudo, você vai aprender um pouco de visão, de mercado. Tem algumas chaves aqui que vai ser entregue para você só no dia, e eu com certeza você vai estar aqui abençoado. Eu vou sentar na cadeirinha ali embaixo e eu vou ficar assistindo. Vai ser uma honra para mim. Vou querer mais um certificado, porque não sou bobo. Vou ser aluno dele ali. Então, vamos estar juntos. Então, eu já acompanho, né? É que assim, do outro lado da tela, a gente só assiste, não é? A gente não chega, a gente não participa. Não participa. E eu acho que esse momento, para mim, está sendo a realização de um sonho, inclusive, viu, pastor? Sim, porque assistir lá da Argentina ou de qualquer lugar do mundo, e a gente tem tecnologia para isso, você tá ali com um agente passivo, né? Você só tá recebendo. Aqui a gente entra como agente ativo. Poxa, trazer, compartilhar, conhecer, e trocar informação, participar e tudo mais. Então, para mim, isso aí tá sendo uma realização de um sonho. Por isso que a importância desse projeto, que ele começa agora, a gente trazendo essa visão, né, desse projeto em si, que a gente pretende... enfim, com a graça e o poder de Deus e Deus dando condições, a gente vai levar esse projeto para longe, com certeza. E a parceria do Pastor Delta, enfim, com esse case de sucesso aqui, enfim, que é a Restaurar. Eu costumo seguir o seguinte, pastor, algo que eu goste muito, que eu me identifique, eu viro um embaixador.
Que né? bênção. Então pode ter certeza que vai sair daqui um embaixador do projeto da Restaurar. Amém. E onde eu estiver, eu vou falar com muito carinho, com muita atenção e lembrar de tudo que eu vivi aqui, tudo que eu vi. Porque tudo que eu vi aqui, pode ter certeza, eu ainda não tinha visto em nenhum lugar. E vocês estão de parabéns. Você que é presente para Que nós. isso. Vocês estão de parabéns. E eu pelo vou à projeto. Argentina comer uma E parrilha. vai, com certeza. Já está convidado e quem sabe a gente já faz um projeto bacana lá também. Que né? legal, Porque vamos levar um tem pouquinho. os seus desafios, a Argentina também. Está Sim. sendo importante, mas a gente sabe que onde a gente vai, a gente tem que levar a missão, né? Que bom, que gostoso estar Show. aqui falando com esse grande homem de Deus, esse grande CEO aí dessa SAP aí. É um homem que tem um legado, uma história de superação, de conquista. Não foi fácil chegar onde chegou, mas chegou, querido. E você também pode chegar. O teu sonho não está limitado. Você tem um grande Deus e não se limite o teu sonho a coisas pequenas, a coisas grandes. Nós estamos aqui para te impulsionar como homens de Deus, como profissionais que deram certo no mercado de trabalho e tem um lugar para você. Então eu creio que dá para crescer igreja, né, e profissionalismo juntos, É verdade. sem agredir um outro, É verdade. né, sem Com ética. prostituir com ética, né, Com valores. com valores. Aqui Exatamente. ninguém vai te pedir nada, É possível. ninguém vai te cobrar nada. É um presente de Deus tê-lo aqui. É um presente que Deus deu para Restaurar e que a Restaurar está passando para você esse conceito que você vai aprender aí dia 27, quarta-feira que vem Que agora. horário vai ser, pastor? Vai ser às 20 horas. Às 20 horas, ok. Aqui na sede mesmo. Perfeito. Não ótimo. perca. Que Deus te abençoe. Obrigado, querido. Que Deus te abençoe Obrigado, ricamente. Obrigado. Eu saio daqui abençoado imensamente, né, por tudo. Então, peço as orações dos amigos, dos irmãos, porque, como eu disse, é um projeto que está começando nesse sentido. Sim. Então, assim, a Restaurar está sendo ali o nosso... não vou dizer que é o piloto, porque a gente fez um programa já em Jaú, duas semanas assisti, atrás. Foi ótimo. E o pastor Delta acompanhou um pouco da trajetória, enfim, foi algo sobrenatural. E Bauru, exclusivamente, Sim. só na Restaurar, e a gente está aqui para poder Amém. valorizar esse projeto. Então, assim, que a Restaurar continue sempre focada na missão, focada nesse projeto social de ser importante para a cidade de Bauru. Né? Vocês estão aqui no Marco Zero da cidade de Sim, Bauru, né? centrão- Não é à toa, né? Estão no coração de Bauru. E do estado de São Paulo, né? E no estado de São Paulo. Ou seja, tem um lugar especial no coração de Deus, isso eu tenho Amém. certeza. Com certeza. E que Deus abençoe a sua vida, pastor. Que Amém. sendo um líder, né, de uma comunidade tão grande, as pessoas elas estão aqui para receber o diferente, né? Sim, Porque o comum a gente já tem lá fora. sim, sim. Então, quando elas vêm aqui buscar, vêm buscar algo extremamente importante para a vida delas e parabéns por esse trabalho. Do céu. Eu sou teu fã. Que isso, Eu sou teu fã, totalmente. E, enfim, a gente tá de longe, mas a gente tá sempre ouvindo falar da Restaurar e do Pastor Delta, né? Eu lembro ainda desde lá da Castelo Branco. Sim, hoje tudo Eu começou. passava muito em frente ali, indo e voltando e tal, e via o projeto ali e Somos falava, puxa vida. uma superação, né? É verdade, é verdade. Então Deus abençoe a Propôs todos. uma resiliência mesmo, É verdade, né? é verdade. Mas é assim que Deus quer que a gente faça, né? Todos os personagens bíblicos aí tiveram suas lutas, mas foram vencedores. Nós estamos caminhando para Estamos isso. caminhando para isso. Em nome Deus de abençoe Jesus. a Deixa todos eu e até quarta-feira, dia 27. Orar por você. Pai, eu quero te agradecer por este momento que o Senhor nos dá o privilégio, como filhos, Amém. Senhor está aqui com o teu servo. Amém. Pai amado, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida dele, Amém. sobre a casa dele, sobre os filhos. Vocês estão nos assistindo aí agora, em nome de Jesus, que você receba o toque da mão do Mestre. Amém, Pai. Que você possa, talvez que estava desanimado com esse bate-papo, que você possa se animar, voltar a sonhar, voltar a acreditar que você tem um verdade. Deus que está acima de tudo e de todos. Amém. E Ele conta com você. Ele não te colocou nessa terra para ser mais um. Ele te colocou na terra para você ser a diferença. Amém. Criatura que vira filho, e filho que é herdeiro das promessas dos céus e aqui na terra. Amém, Que a bênção Pai. do Senhor repouse sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Tchau, Obrigado. tchau. Até quarta-feira. Um abraço e Deus abençoe a todos. Até quarta.